Olá pessoal, continuando o trabalho que estamos desenvolvendo, que eu apresentei no início, o nosso português estruturado para ler um valor para A, ler um valor para B, somar e mostrar o resultado, tínhamos proposto a fazer essa experimentação na linguagem C. Já fizemos o código da linguagem C, já testamos. Estamos no Visual Studio e vamos agora fazer em C Sharp. Então nós vamos no menu File, New, Project. Vamos fazer um novo projeto. E aí agora nós temos que escolher ali no template a linguagem visual C Sharp. Nós vamos desenvolver para o ambiente Windows. Tá? E dentro deste ambiente Windows nós vamos fazer uma console application, seguindo a mesma sequência do que nós tínhamos feito na linguagem C. E nós vamos colocar aqui, né, um nome. Né? Aqui a gente está desenvolvendo um programa básico 001. Né? Então vou colocar o mesmo nome e vou dar OK. Tá? Opa, demos um erro aqui. Aqui já tem este nome lá, né? Vamos colocar aqui básico 0001. OK. Isso, aqui já tinha o comando ou nome básico para o projeto que desenvolvemos em linguagem C. Nesse momento ele está criando o projeto. A estrutura é muito parecida com a linguagem C, que nós trabalhamos antes, só que agora estamos aqui então na linguagem C Sharp. Temos algumas informações ali no início. Vou colocar para vocês aqui novamente o meu e-mail, já que eu pedi ajuda para que vocês pudessem dar a opinião de vocês. Então também aqui em comentário vou colocar o meu e-mail, ahreis@gmail.com. Lembrando que essa é uma experimentação que estou fazendo para desenvolver aulas, né, dentro da internet. Então eu já dou aula normalmente para os alunos presenciais e vou fazer algumas experiências aqui para o curso pelo EAD. Temos aqui a estrutura básica do nosso programa em C Sharp, vamos começar a trabalhar já. E na estrutura básica nós temos a função principal main. Como a linguagem C Sharp ela já está na estrutura da programação orientada a objetos, vocês reparem que a função main ela está dentro de uma classe, a classe program. Tá? Então ela está inserida dentro da classe program. Main significa principal, é o meu método principal, a minha estrutura, a minha função principal, que por sua vez, né, está então dentro da classe program, que é a classe principal, e está aqui dentro do nosso projeto que a gente chamou de básico 001. Lembrando que nós queríamos fazer aqui em linguagem C Sharp aquilo que nós já tínhamos feito em linguagem C. Implementar o nosso algoritmo em português estruturado, que é para declarar 3 variáveis inteiras, ler um valor para A, ler um valor para B, somar esses valores e apresentar o resultado. Assim como nós tínhamos feito antes, começamos o nosso programa declarando as variáveis inteiras A, B e C. Estamos fazendo aqui a declaração das nossas variáveis, declarando as variáveis que serão utilizadas no programa. Deixamos uma linha em branco e agora nós vamos fazer a apresentação de uma mensagem, onde ele está colocando ali, ó, escreva, digite um valor. Aqui, lembrando a todos, nós estamos na linguagem C Sharp. C Sharp para escrever, nós vamos escrever no console. Então nós digitamos console. É uma linguagem case sensitive, assim como a linguagem C, ou seja, significa que ela vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Reparem que eu digitei a palavra console, aparece um quadro com as informações de ajuda para o programador. Console. Nós agora não vamos digitar, nós vamos pressionar a tecla Tab e ele preenche para nós. É importante que a gente use aquele quadro se chama IntelliSense. É uma forma de nós não temos que estar digitando, quando for digitar, não digitar errado. Digito o ponto e agora vem todas as outras coisas que tem dentro da classe console, aonde eu vou colocar WRI, que é o início da palavra write, que vai escrever. Reparem que eu tenho o write e o writeline. O método write
que nós vamos usar é aquele que vai escrever na tela e deixar o cursor parado na mesma posição, né, da mensagem, não vai mudar de linha. Então eu vou escolher o white, vou abrir parênteses, da mesma forma como nós fizemos antes, vamos colocar um par de aspas para colocar a mensagem que nós pensamos lá no português estruturado. Digite um valor. Então aqui entre aspas nós vamos colocar digite um valor. 2 pontos, espaço. Lembrando também que nós temos que terminar com o ponto e vírgula. Nós estamos na primeira linha do processo que nós vamos fazer da entrada de dados. Nós temos que ler os valores. Então, eu estou apresentando esta mensagem na tela, faço nova linha e nós vamos ler. Nós vamos ler também do console. Console é uma maneira de eu informar que eu tenho o console de entrada, que é a tela, o console de saída, desculpe, que é a tela, e o console de entrada, que é o teclado. Então eu vou digitar console, reparem, digitei apenas o console, pressiono a tecla Tab, ele preenche para nós, já que a primeira letra de console é em maiúsculo, digito ponto e nós vamos ler. Ler é read. Nós vamos ler e eu quero que leia e faça a nova linha. Vou escolher read line. Dou um Tab. Colocamos parênteses e agora aqui dentro eu tenho que passar a informação, né? Ou melhor, desculpe, nós temos que colocar ponto e vírgula e nós vamos atribuir o resultado desta informação para a variável A. A variável A vai receber o resultado da função console readline. Console readline lê um valor. O valor que vem da console readline é sempre do tipo string. Estava começando a fazer errado, ele já está aqui me apresentando, né, de sublinhado de vermelho, de que ele lê uma sequência de caracteres. E se vocês repararem, ele está sublinhado de vermelho. Sublinhado de vermelho significa que há um problema. Veja, é o nosso compilador nos auxiliando já neste momento, dando a informação para você que você tem um erro. Eu coloco o apontador do mouse, aparece aquela informação, aonde ele diz que ele lê de uma nova linha de caracteres o que foi entrado na stream, que é do teclado, e ele embaixo coloca que não pode fazer uma conversão implícita do tipo de dado string para inteiro. Por quê? Porque a função readline retorna um tipo de dado string, e eu não posso atribuir um tipo de dado string, que é uma sequência de caracteres, para uma variável do tipo inteira. O que eu tenho que fazer aqui? Vou dar um espaço aqui, nós teremos que fazer uma conversão. Converter o conteúdo que está sendo digitado no teclado para um tipo de dado. O tipo de dado para o qual nós vamos converter é inteiro. Então eu coloco int, digito um ponto e nós vamos escolher o método parse. Parse converte a representação string, né, em um número. Ele vai converter para o número. Então nós vamos escolher o método parse. Parse é um método, consequentemente tem um abre parênteses. Tudo o que eu vou fazer vai ficar dentro desses parênteses do método parse. No final, antes do ponto e vírgula, eu tenho que fechar esses parênteses. São os parênteses do método parse. Então agora eu fiz a leitura de dados. Veja como é diferente da linguagem C que nós escrevemos no exemplo anterior. Aqui nós temos que fazer uma conversão de dados. Eu pego o resultado da console readline, que é string, e vou transformar em inteiro para poder armazenar na variável A. Vamos agora então pedir para que ele digite, né, conforme o nosso português estruturado, digite outro valor. Está lá, escreva, digite outro valor. Então nós vamos aqui ao console, digita console. No IntelliSense aparece console, tu põe o tab, digita o ponto, W, já veio o white ali, damos um tab e vamos pedir para que ele, entre aspas aqui, digite outro valor. A linguagem C e C# facilita, né, as nossas entradas de dados, ele vai nos auxiliando aqui. Quero armazenar na variável B. B vai receber, então, o resultado do cálculo. Então eu coloco aqui, já sei, aprendi na linha anterior, que eu não posso atribuir direto o console readline, já vou converter
int.parse, usando o método parse, vou converter o quê? O conteúdo que retorna, né, do método, né, console.readline. Readline significa que ele vai ler e fazer nova linha, não esquecendo de colocar o ponto e vírgula no final. Damos um Enter, né, e nós vamos deixar uma linha em branco. Então vamos fazer mais um Enter, né, e vamos agora fazer o cálculo. A variável C vai receber, né, atribuir. Vou colocar o operador de atribuição em C#, que é o sinal de igual. Vou receber o conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B. Pronto, já estamos fazendo aqui o nosso processamento, que é o cálculo, é o processamento de dados. Né? Lembrando que nós estamos fazendo isto baseado na lógica que nós fizemos lá, onde eu já fiz a entrada de dados, eu li o valor de A, eu li o valor de B, e estamos fazendo o processamento. C recebe A mais B. Agora nós vamos apresentar o resultado. Para apresentar o resultado, nós vamos fazer aqui, né, uma console, né, .writeLine. Vamos escolher WriteLine, e é onde nós vamos mostrar aqui uma mensagem. Qual era a mensagem que nós tínhamos lá? A soma. Então eu vou colocar aqui entre aspas, a soma, dois pontos. Aqui não há necessidade de colocar o %d, como na linguagem C. Nós simplesmente queremos adicionar ao final da mensagem o conteúdo de uma variável. Então eu coloco depois das aspas, mais C. E colocamos ali um ponto e vírgula. Feita a estrutura, né, escrito o código-fonte da nossa estrutura, aqui é a saída de dados. O que nós temos que fazer? Temos ali a sintaxe do programa escrito em linguagem C, precisamos compilar. Compilar, de novo, vamos ao menu Build, Build Solution. De novo, ele vai fazer a compilação deste programa. Agora estamos num projeto em C#, ele vai verificar a estrutura, vai verificar se nós escrevemos tudo de forma correta, e se tudo estiver correto, ele vai então apresentar, né, o resultado ali. Ó, já temos aqui então, build, né, foi com sucesso, né, não tivemos erro ali, ó, indicando que não houve erro. Se houvesse algum erro de sintaxe, estaria apresentado aqui em Error List, mas não tem erro. A linguagem C# nos auxilia, porque à medida que eu estiver digitando, se apresentar algum erro, já ficou sublinhado de vermelho lá naquele momento anterior, no momento em que nós estamos fazendo a console readline inicial para a variável A, que ele apresentou que tinha um erro. Vamos fazer o teste. Vamos ao menu Debug e também aqui vamos fazer Start Without Debugging. Vejam, né, temos a janela do console, estamos desenvolvendo para o ambiente do console, e ele está parado naquela posição ali. Coloquei a janela embaixo do comando, onde ele está esperando que eu digite um valor. Como nós já tínhamos testado antes, na linguagem C, a soma de 10 mais 20, vamos fazer a mesma coisa, vou digitar o número 10. É um cálculo realmente muito difícil, né? Digitar o número 10, digitar o número 20. Quando eu der Enter, ele vai somar esses valores. Nós, neste momento, o programador, quando estiver testando, já tem que saber qual que é o valor que dá isso daí. 10 mais 20 é 30. Vamos ver se o programa apresenta o resultado. Realmente, a soma é 30. Ele efetuou a soma e apresentou o número 30. Você precisa, antes de ter o resultado do programa, saber mentalmente qual que é o resultado certo, porque você está fazendo a conferência do programa. Se apresentar um valor diferente, alguma informação diferente, temos que voltar ao código do programa para fazer a verificação. E aí então temos um programa escrito em linguagem C#. Lembrando que esta é uma experimentação que estou fazendo e estou pedindo a opinião de todos os internautas amigos, conhecidos amigos que não me conhecem também, que venham a tornar a me conhecer. Como professor de informática na área de desenvolvimento de software, estou fazendo essa experimentação na internet, criando programas através de uma estrutura lógica aqui do português estruturado. Faço o português estruturado e depois eu apresento em linguagem C
pessoal já tem a possibilidade de aprender a linguagem C e também apresento em linguagem C Sharp, que é a sequência natural que nós temos da linguagem C. Então aqui está o programa, meu e-mail está aqui no topo do programa. Se você puder assistir os 3 vídeos na sequência, o do português estruturado, o da linguagem C e o da linguagem C Sharp, e puder mandar um e-mail com a sua opinião, ficarei muito grato. Até uma outra oportunidade, né, pessoal? Um grande abraço.